Mas ali é gás, pô. Tem que esperar sacar, aqui não explode não, tá ligado? Tem que esperar sacar. Achou alguém com vida ali, ó. Graças a Deus, velho. Achou alguém com vida ali, mano. Meu Deus do céu, velho. Acharam gente com vida agora ali, ó. O prédio acabou de desabar aqui da linha Atlântico aqui, ó. O prédio acabou de cair aqui, ó, velho. Seu Domingo News está no ar a partir de agora e traz todas as informações sobre a tragédia do desabamento do edifício Leme no bairro de Jardim Atlântico, que fica na cidade de Olinda. O desabamento aconteceu por volta das 10 horas da noite da última quinta-feira e até o dia de hoje os bombeiros seguem trabalhando para buscar seres vivos que continuam ainda no local. Você vai ter todas as informações da tragédia, o que vai ser feito, as providências que deverão vir a ser tomadas, todos esses detalhes, além das últimas informações sobre os trabalhos das equipes de resgate no local do acidente, a partir de agora, numa edição especial do Domingo News que está entrando no ar. E a gente já começa com as informações sobre a tragédia. Na última quinta-feira, um prédio do tipo caixão acabou desmoronando por conta de uma explosão aparente que teria acontecido. As imagens são de verdadeiro pânico e desespero. O que vocês vão ver agora mostram a correria, o desespero, a tentativa de socorrer vidas. Vítimas que estavam embaixo dos escombros de um prédio que desabou, porém era uma tragédia anunciada há 23 anos. A prefeitura de Olinda tinha a responsabilidade de demolir o prédio, já que ele estava condenado a mais de 2 décadas. Porém, estava aguardando o aval da justiça para efetuar o serviço. Aí do grupo aí, o prédio acabou de desabar aqui em Jardim Atlântico aqui, ó. Um estrondo, depois a poeira, e em seguida o fogo e os destroços. A queda do edifício Leme em Jardim Atlântico em Olinda aconteceu no final da noite de quinta-feira. A estrutura do tipo caixão estava condenada a 23 anos pela prefeitura da cidade, mas os moradores do local acabaram invadindo o terreno e começaram a morar e chegaram a alugar. A Defesa Civil Municipal esperava o aval da justiça para demolir a estrutura. Os trabalhos de resgate se estenderam até a madrugada de sábado, contabilizando 5 feridos e 6 mortos, entre homens, mulheres e crianças. Graças a Deus, velho. Achou alguém com vida ali, mano. Meu Deus do céu, velho. Acharam gente com vida agora ali, ó. O terreno agora está sob responsabilidade das polícias militar e civil para que haja as investigações sobre o que causou o desabamento.
ali, ele tá sem irmã, tá vendo? Aí tem, pô, tem um cara vivo ali, pô. Tem um cara vivo ali, pô. Das 6 vítimas fatais, 2 eram homens e 4 eram mulheres. Mãe e filha foram enterradas hoje no cemitério de Guadalupe, em Olinda. Elas foram encontradas no final da tarde da última sexta-feira. Elas estavam juntas. Segundo os bombeiros, elas estavam em uma cama, onde elas estariam dormindo. E, por isso, elas foram encontradas juntas. Você vê aí a foto de uma das vítimas, que é essa aí, a filha, né, a filha da moça, da mãe, né, que acabou sendo encontrada, já sem vida, infelizmente, junto com a sua filha. Elas foram enterradas neste domingo no cemitério de Guadalupe. E na madrugada de sábado foi encontrada a última pessoa desaparecida, uma mulher. Mas desde então os bombeiros continuam no local, pois há informações de animais domésticos desaparecidos e ainda estão sendo procurados. Um sábado ainda de trabalho incansável na rua Acapulco. Os bombeiros ainda seguiam em busca de 2 animais, um cachorro e um gato. Fomos solicitados hoje pela manhã que existia a possibilidade de ter animal no 1º e no 3º andar. E aí hoje pela manhã a gente veio aqui, avaliou todas as questões de segurança e conseguiu fazer a retirada de um pássaro e um cachorro do 1º andar. E agora pedimos apoio de recurso material para tentar a retirada do animal que está no 3º andar. Mais cedo, um pássaro e um cão foram resgatados. A última vítima desaparecida, uma mulher, teve seu corpo localizado durante a madrugada. Com o fim dos trabalhos dos bombeiros, quem vai tomar conta do terreno será a Polícia Civil e a Polícia Militar, para garantir total isenção nas investigações do que motivou o desabamento parcial do edifício Leme, que fica aqui no bairro de Jardim Atlântico, local que possui vários outros apartamentos que também correm risco de desabar. Ainda era possível ver roupas, imóveis e utensílios dos moradores na parte que sobrou do prédio, que será demolida de acordo com a Prefeitura de Olinda. Foi feita a vistoria hoje, né, na edificação, e vai ser emitida uma nota técnica, e essa nota técnica vai ser encaminhada à seguradora para que providencie o mais rápido possível a demolição da edificação. O local está recebendo tapumes para evitar a entrada e invasões no terreno. Além disso, nós fizemos o fechamento da estrutura para que as pessoas não adentrem ao local, onde oferece muito risco ainda de deslizamento ainda. E a Guarda Municipal de Olinda, ela poderá vir eventualmente fazer algum tipo de ronda também para reforçar essa fiscalização? Com certeza, mas a seguradora, né, ela vai providenciar uma equipe, né, de seguranças particulares para fazer a segurança desse local. E a Prefeitura está em contato com a seguradora? Com certeza, nós fizemos hoje de manhã uma reunião e ficou acertado isso. Após isso, o entulho do que um dia formava o edifício Leme será retirado, porém sem data para isso acontecer. Ao lado do prédio desabado, entulhos podem ser vistos no teto de uma residência. De acordo com a Prefeitura, os moradores do edifício Leme e das casas vizinhas já foram cadastrados e deverão receber indenizações. A Prefeitura colocou toda a sua máquina, né, à disposição dessas pessoas que foram atingidas e estão sendo assistidas. E, em paralelo, a seguradora também vai fazer esse apoio também às pessoas. Aí vai haver algum tipo de cadastramento, algum tipo de indenização também? Já foi feito aí durante o transcorrer do resgate, foi feito aí paralelamente esse sistema de cadastramento dessas pessoas atingidas. Mas esta sobrevivente afirma que não foi procurada ainda pela Prefeitura. A Prefeitura já consultou a senhora já também? Não, ninguém deu a posição de nada, gente. E a gente está com tudo lá dentro, preso, sem nada, né? Porque tudo da gente está aí dentro, o documento dos meus filhos, tudo. Pelo jeito a gente não vai nem resgatar as coisas que estão aí dentro. Começar do zero, se Deus quiser. Monique voltou hoje ao local da tragédia em busca de seus pets, que seguem debaixo dos escombros. Estão lá, meu gato e minha cachorra, desde o dia da tragédia, estão lá. Tá na esperança de resgatar eles, É né? verdade, tá, pelo menos minha cachorra, porque o gato tá solto, ela disse que não tem como entrar lá dentro. Qual o nome dos animaizinhos, amiga? É Bela e menino. Bela, E menino o gato. o gato é menino, né?
Ela ainda se emociona ao lembrar da perda das amigas e vizinhas, ao relembrar de tudo o que aconteceu naquela noite traumatizante. E agora, como é que vai... Não sei, moço, só Jesus mesmo que vai tomar frente pro resto. Fora minhas amigas que morreram. Meus vizinhos. Eu morava aí 10 anos já tinha feito um vínculo com o pessoal, muito triste. Foi de repente, né? Foi de repente, eu tava deitada, eu já tava deitada no colchão quando eu vi, foi as paredes se estourando. E faltou luz, a gente ficou sem saber onde estava a chave, tudo no escuro, aquela poeira, foi um aperreio. Eu me arranhei todinha para descer lá de baixo, de cima. Quando eu passei no hall aí já não tinha mais escada, eu olhei para baixo, só pro buraco. Aí consegui escapar, foi eu descendo pela grade do outro lado, eu e meu marido. Eu pensava que eu ia cair no terceiro andar, porque desespero, o povo gritando, socorro, socorro. E atenção, agora há pouco o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que um cachorro foi encontrado. Ainda não há informações sobre o gato. Daqui a pouco a gente vai voltar a trazer mais informações para vocês sobre este resgate. A informação que recebemos é de que foi um resgate emocionante para todos que presenciaram o momento. Daqui a pouco, ainda nessa edição do seu Domingo News. Mas a gente já vai trazer para vocês outro ponto lamentável das construções de prédios do tipo caixão. As construções, elas são feitas de alvenaria simples, sem uma solidificação na sua base. E isso acaba provocando uma instabilidade na estrutura com o passar do tempo, podendo vir a desabar. Desde os anos 90, que o estado de Pernambuco vem registrando com uma certa frequência os desastres de desmoronamentos de construções do tipo. O fim do ano de 1999 foi trágico para a construção civil de Pernambuco. Em 13 de novembro, o edifício Érica desabou em Jardim Fragoso, matando 4 pessoas. Em 28 de dezembro, pouco mais de um mês depois, foi a vez do Enseada de Serrambi, em Jardim Atlântico, ruir e matar 6 pessoas. Em 14 de outubro de 2004, o edifício Areia Branca, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, desabou matando 4 pessoas e ferindo outras 2. Nesta tragédia, a primeira vítima só foi localizada nos escombros 2 dias depois. Em agosto de 2014, parte de um edifício em Boa Viagem desabou, mas não deixou vítimas por estar abandonado. Em 11 de julho de 2017, um prédio do mesmo estilo, do tipo caixão, desabou, matando ao menos 3 pessoas, em Garanhuns. Olinda proibiu a construção dos prédios do tipo caixão no ano 2000, logo depois das tragédias dos edifícios Érica e Enseadas de Serrambi. Entretanto, as construções feitas anteriormente e que continuam de pé apresentam riscos. Dos prédios que estão condenados e interditados pela prefeitura, a maioria está sendo ocupada neste momento por pessoas que, por conta de não terem onde morar, acabam invadindo essas construções para ter pelo menos a dignidade de ter um teto abaixo de vossas cabeças. Os prédios do tipo caixão são famosos pela estrutura de alvenaria e sem uma base sólida no chão. Os prédios caixão são construídos como se fossem casas, sem um reforço nas bases que possa aguentar a estrutura. No caso do edifício Leme, um outro fator grave: o edifício estava em uma área oca e com água por baixo. A construção de prédios do tipo caixão em Olinda é proibida desde o ano 2000. Porém, das construções que foram erguidas antes deste período, mais de 100 estão em risco de desabamento e foram condenadas pela Defesa Civil da cidade. Porém, a maioria delas estão sendo ocupadas por pessoas que acabam invadindo os terrenos por falta de fiscalização. Bem perto do edifício Leme fica a Avenida Regina Lacerda.
Aqui contamos 3 pontos que possuem prédios do tipo caixão. Este está até rachado na altura do teto. Por Jardim Atlântico, outras edificações semelhantes também estão comprometidas. Este, por exemplo, fica na frente do que um dia foi o Leme. De 2013 a 2020, a Prefeitura de Olinda passou a contabilizar 40 edifícios condenados a mais. Hoje, este número já passa dos 100. A maioria deles se localizam nos bairros de Fragoso, Jardim Atlântico, Jardim Brasil, Bairro Novo, Jardim Fragoso, Casa Caiada e todas as etapas de Rio Doce. Na região metropolitana em geral, este número passa dos 6.000. Mas os edifícios caixão também podem ser salvos através de iniciativas dos órgãos públicos que podem acabar assumindo o terreno, restaurando a estrutura e dando oportunidade de moradia. A ação já vinha sendo feita pelo governo do estado, porém parou por motivo ainda não explicado, restando apenas a ação de demolição, seja de forma ordinária ou de forma trágica. Antes de tudo, só uma correçãozinha. A gente falou na reportagem que na região metropolitana como um todo tem cerca de 6.000 prédios do tipo caixão que estão apresentando riscos, que foram condenados ou até que já foram interditados. Na verdade, este montante por inteiro é o número de construções de prédios caixão existentes na região metropolitana. Destes, cerca de 500 estão com estes problemas, onde desses 500, vários já foram condenados e até interditados, mais de 100 somente na cidade de Olinda. E ainda nessa edição você vai ter novas informações sobre a tragédia do edifício Leme, você vai ter também as últimas informações do resgate, dos processos de enterro das vítimas fatais e também a atualização dos estados de saúde dos feridos. Você vai ver também na edição do Domingo News as notícias do domingo, como por exemplo, um homem foi baleado dentro de um supermercado em Jaboatão dos Guararapes ontem à noite, e um homem foi morto numa escada rolante de um shopping no Rio de Janeiro. A gente volta já já com estas e outras informações do seu Domingo News. A gente volta em instantes.
Uma confusão por conta de um lugar na fila acabou resultando num homem baleado na região do abdômen numa loja do Atacadão, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no começo da noite de ontem. Houve correria, pânico e desespero. A vítima teria sido levada por populares para o Hospital Memorial Guararapes, que fica na cidade. Equipes do 6º Batalhão foram até o supermercado para tentar apurar o que aconteceu e prender o suspeito. Mas o suspeito de ter disparado teria fugido de carro. A Polícia Militar também informou que a vítima foi logo depois transferida para o Hospital Unimed, na Ilha do Leite, área central do Recife, para fazer um procedimento cirúrgico e está neste momento em estado estável, sem risco de morte. Na PE 17, ainda ontem, na região do bairro de Marcos Freire, de acordo ainda com a Polícia Militar, um homem parou uma equipe da polícia, identificando ser este o responsável por efetuar o disparo contra este homem, se apresentando à polícia, se entregando e sendo encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro, na zona oeste da capital pernambucana. Lá, a arma dele foi apreendida e ele deverá responder por tentativa de homicídio. Está de volta ao Brasil o empresário pernambucano Thiago Brenan Fernandes Vieira. Ele que se envolveu em casos como violência física e verbal contra mulheres, acusado também de estupros e também agressões contra menores. Thiago Brenan estava em Dubai, ele fugiu para Dubai e, num acordo que foi feito entre os Emirados Árabes e o Brasil, a extradição de Thiago Brenan foi efetuada. Ele chegou a ser preso ano passado por conta de falsificar documentos e depois foi solto. Porém, a polícia de Dubai prendeu ele no começo do mês de abril por conta desse processo de extradição. Ele chegou a reagir. Porém, ele foi transferido, ele foi extraditado na sexta, na verdade no começo da manhã de ontem, e por volta das 6 horas da noite, também de ontem, chegou a São Paulo, onde ele foi levado para a delegacia. Na manhã de hoje, Thiago Brenan foi até o Tribunal de Justiça de São Paulo para saber do resultado de sua audiência de custódia. E o tribunal decidiu em manter a prisão de Thiago Brenan Fernandes Vieira. Ele continuará preso preventivamente em São Paulo, acusado de crimes sexuais e físicos contra mulheres e menores de idade. Ressalta-se também que Thiago Brenan se envolveu em casos de crimes contra mulheres famosos no Brasil, de repercussão nacional e até internacional, como foi, por exemplo, o caso Serrambi, que aconteceu no litoral sul de Pernambuco. A defesa de Thiago Brenan nega envolvimento do empresário neste caso em específico. Morreu a mulher dona de uma casa que acabou explodindo por conta de um vazamento de gás na última quinta-feira no bairro dos Torrões, zona oeste do Recife. Ela estava internada no Hospital da Restauração, área central da cidade, com 98% do corpo queimado. A explosão aconteceu no final da manhã da quinta-feira. A imagem que você vê é logo depois da explosão. A casa ficou destruída e ela já passou por perícia e continua interditada. Outras 2 mulheres também acabaram ficando feridas. Uma delas foi atendida e foi liberada no mesmo dia, e a outra segue internada no Hospital da Restauração em estado estável. E esta semana também tivemos um susto na BR-408, na altura da cidade de São Lourenço da Mata. Um engavetamento com ao menos 15 veículos deixou mais de 10 pessoas feridas. Acidente aqui agora, 408. Vai pra aí, rapaz! Primeiro um atropelamento e depois um engavetamento. Puta que pariu. A sequência de batidas no quilômetro 102 da BR-408 em São Lourenço da Mata teria sido motivada pela curiosidade. Poxa, não me vê ninguém. Tá tudo. Eita, que é quente. Bora sair daqui. Eita, meu Jesus Cristo, cadê o bombeiro? Enquanto os motoristas passavam tentando entender o que acontecia, acabavam batendo. Um dos acidentes foi flagrado e mostra um homem sendo prensado por um caminhão e um carro. Entre os veículos envolvidos no acidente estão caminhonete, carros, motos e caminhões.
O socorro foi feito pela Polícia Rodoviária Federal, SAMU do Recife, São Lourenço da Mata e de Camaragibe e pelo Corpo de Bombeiros, já que as colisões provocaram um incêndio assustador. Dos 14 envolvidos, 8 receberam alta horas depois do acidente. De acordo com o Hospital da Restauração, um homem continua internado em estado grave. Outros 2 homens seguem internados em estado estável. E nesta sexta-feira recebeu alta uma criança que foi vítima do incêndio do lar Paulo de Tarso no último dia 14. Essa criança recebeu alta, estava internada no HR em estado estável. Continuam internadas no Hospital da Restauração outras 2 crianças, uma em estado estável e a outra em estado grave. A seguir você vai ver as informações sobre o funcionamento do comércio neste feriadão. A BR-232, que estava em obras de triplicação no Recife, tem esse trecho totalmente liberado por conta do feriado. E as últimas informações sobre a tragédia do edifício Leme em Jardim Atlântico em Olinda. A gente volta já. Para quem vai e volta do interior de Pernambuco neste feriadão, não vai encontrar nenhum problema em trafegar na BR-232 no trecho que liga a Avenida Abdias de Carvalho até a BR-408 na altura da cidade do Recife. Isso porque as obras de concretagem foram finalizadas. O trecho que está em fase de triplicação não tem mais nenhum ponto de obra, fazendo com que o motorista possa trafegar pela via sem maiores problemas. E vamos ver agora o que é que vai funcionar dos serviços administrativos e do comércio na região metropolitana do Recife por conta do feriado do Dia do Trabalho. Do meio-dia às 9 da noite, funcionam os shoppings Recife, Plaza, Tacaruna, Rio Mar, Pátio Olinda, Paulista Northway, Guararapes e Camará. Do meio-dia às 8 da noite, funcionam os shoppings Costa Dourada e Igaraçu. De 11 da manhã até 7 da noite vai funcionar o Shopping Boa Vista e das 9 da manhã até as 9 da noite funcionará o Recife Outlet. Os mercados e feiras de Olinda vão funcionar em horário normal, das 6 da manhã até as 5 da tarde. Em Camaragibe, vão das 5 da manhã até as 2 da tarde.
No Recife, em Paulista, os mercados e feiras funcionam das 6 da manhã até 1h da tarde. Os serviços administrativos do Recife, Olinda, Abreu e Lima, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho estarão fechados, funcionando apenas os serviços essenciais. O Tribunal de Justiça de Pernambuco funcionará em regime de plantão online. Outros serviços também fecharão, como bancos, escolas, Detran, Procon, bibliotecas, correios, unidades do Compaz e unidades de funcionamento e atendimento da Secretaria da Mulher. Noticiário internacional: o Sudão entra na 3ª semana de conflitos, mesmo tendo um cessar-fogo a ser cumprido durante esse período. Fortes bombardeios atingiram a capital sudanesa Khartoum neste sábado. Os combates entre o exército e paramilitares entraram na 3ª semana, apesar da extensão de uma frágil trégua. A violência no Sudão começou em 15 de abril entre as tropas do general Abdel Fattah al-Burhan, líder de fato do país africano desde o golpe de 2021, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, comandadas pelo general Mohamed Daglo. Burhan e Daglo concordaram com várias tréguas desde o início do conflito, mas nenhuma se manteve, com cada lado culpando pela violação. Apesar de um novo cessar-fogo de 3 dias, acordado na última quinta-feira com a mediação dos Estados Unidos, Arábia Saudita, União Africana e ONU, os combates continuam na capital e em outras regiões do país. Os moradores que não conseguiram fugir estão trancados em suas casas há semanas e enfrentam escassez de comida e água. Segundo o Ministério da Saúde, até agora os combates deixaram pelo menos 512 mortos e mais de 4.000 feridos, mas esses números podem ser bem maiores. A Justiça decidiu derrubar a decisão que suspende o Telegram no Brasil, já que o aplicativo não tinha entregado para a Polícia Federal informações sigilosas e criptografadas sobre a atividade de grupos neonazistas no Brasil, através do aplicativo. De acordo com a rede social, o pedido era impossível de ser cumprido para as autoridades brasileiras. A Justiça Federal reverteu neste sábado a suspensão do serviço de mensagens Telegram em território brasileiro. A suspensão havia sido estabelecida na semana passada após o não fornecimento às autoridades de dados de grupos neonazistas que operam na plataforma. O desembargador federal Flávio Lucas, da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, informou em sua decisão que a suspensão do aplicativo em todo o país não guarda razoabilidade, considerando a afetação ampla em todo o território nacional da liberdade de comunicação de milhares de pessoas absolutamente estranhas aos fatos sob apuração. Mas o desembargador manteve a multa diária de R$1 milhão, estabelecida pela primeira instância judicial, informou o tribunal com sede no Rio de Janeiro. A Polícia Federal e o Ministério Público haviam solicitado ao Telegram os dados pessoais de todos os membros dos canais Movimento Antissemita Brasileiro e Frente Antissemita, que as autoridades associam aos ataques em escolas nos últimos meses. Guerra da Ucrânia. Um grande incêndio tomou uma região da Crimeia por conta de um ataque a drones que aconteceu neste fim de semana. Um grande incêndio atingiu neste sábado um depósito de combustível em Sevastopol, o principal porto da Crimeia, região anexada por Moscou. Uma reserva de combustível está pegando fogo no distrito de Kazakia Bay. De acordo com as autoridades, o incêndio começou após um ataque com drones. Em Sevastopol fica a principal base da frota russa do Mar Negro. A área foi atingida por uma série de ataques de drones desde o lançamento da ofensiva do Kremlin na Ucrânia no ano passado. No início desta semana, a Rússia disse que havia repelido um ataque de drones no porto. Também neste sábado, 5 cidades russas ficaram sem eletricidade depois de serem atingidas pela artilharia ucraniana. A informação é de Vyacheslav Gladov, governador da região fronteiriça de Belgorod, na Rússia. E a Rússia decidiu revidar a atitude da Polônia de tomar uma escola russa no país. A Rússia denunciou neste sábado o que considera um ato ilegal da Polônia. As autoridades polonesas tomaram o prédio de uma escola secundária em Varsóvia. Moscou prometeu retaliar. O embaixador russo em Varsóvia, Sergei Andreev, afirmou que trata-se de um ato ilegal, uma incursão em um local diplomático.
Em um vídeo divulgado pela agência pública russa RIA Novosti, o embaixador afirmou que haverá uma resposta da Rússia. Andreev disse também que a escola continuará suas atividades em outras instalações da missão diplomática russa. A Polônia anunciou neste sábado a apreensão do edifício do Liceu Russo em Varsóvia, que passará a pertencer à Câmara Municipal da capital polaca. O Paraguai vai este domingo votar para eleger um novo presidente. Paraguaios escolhem neste domingo um novo presidente em eleições com resultados incertos, marcadas por denúncias de corrupção contra altas figuras do partido governista. Os 4,8 milhões de eleitores escolherão também o próximo parlamento de 45 senadores e 80 deputados, além de 17 governadores. As últimas pesquisas mostram um empate técnico entre o economista Santiago Penha, que tenta manter o poder para o Partido Colorado, e o advogado Efraim Alegre, que lidera a coalizão de centro-esquerda Concertação Nacional. O Partido Colorado governou o Paraguai durante a maior parte das últimas 7 décadas, sob a ditadura e sob a democracia. A eleição, em turno único, é vencida por maioria simples para um período de 5 anos, sem possibilidade de reeleição imediata. Um grande incêndio em uma fábrica de produtos químicos no distrito do Porto, em Portugal, deixou pelo menos 2 bombeiros feridos. Mas o incêndio em si não foi a grande causa. O fogo começou por volta de 5h40 da tarde, horário de Lisboa, 1h40 da tarde de ontem, horário de Brasília. As chamas podiam ser vistas de longe. O fogo consumiu toda a fábrica e cerca de 15 casas precisaram ser evacuadas das proximidades. Agora o fogo está mais controlado e as pessoas podem regressar para seus domicílios. Os bombeiros feridos tiveram algumas reações provocadas pela atividade de combate ao fogo, não foram queimadas e por conta disso eles estão socorridos em hospitais próximos em estados estáveis. O estado de saúde deles é considerado estáveis. E a seguir você vai ver as últimas informações sobre o desabamento do edifício Leme que caiu no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma cachorrinha foi resgatada agora há pouco. A gente volta já.
E a gente volta agora a falar sobre a tragédia do edifício Leme que desabou na última quinta-feira na cidade de Olinda, no bairro de Jardim Atlântico, na cidade de Olinda. Agora há pouco, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco resgatou uma cachorrinha. Você viu aqui no Domingo News, logo no começo, que uma das sobreviventes, a dona Monique, estava procurando um gato chamado Menino e uma cachorrinha chamada Bela. A cachorrinha Bela foi localizada. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em um momento bastante emocionante. A imagem do resgate é esta que você vê agora, neste momento, que foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Uma escada mais giros foi precisa para socorrer a cachorrinha que estava no terceiro andar da parte que ficou de pé do edifício e que corre, claro, risco de desabamento. A cachorrinha foi retirada do local e entregue à dona Monique no momento de grande emoção para todos. Após este resgate, de acordo com o Corpo de Bombeiros, as atividades foram encerradas em definitivo. Questionado sobre a localização do gato Menino, o Corpo de Bombeiros disse que não conseguiu localizar o animal e, por conta disso, encerrou as atividades. Esperemos que o gatinho Menino possa estar bem e possa voltar o quanto antes para os braços de dona Monique. A gente vai seguindo agora, mostrando para vocês as imagens da tragédia mais uma vez, que é esta aí, você vê aí. Isso aí foi ainda na quinta-feira. Quando o prédio desabou, foi visto um foco de fogo, um foco de incêndio no momento pós-desabamento. Houve fumaça, pânico, o Corpo de Bombeiros chegou para apagar o fogo e socorrer os soterrados. O estado de saúde das vítimas feridas. Atenção, 2 jovens de 25 anos receberam alta na sexta-feira mesmo por ferimentos leves. Uma pessoa está internada, uma mulher está internada no Hospital Miguel Arraes, também com ferimentos leves, em estado estável. No Hospital da Restauração, 2 homens estão internados, um de 45 e outro de 53 anos. Os 2 estão internados em estados estáveis, também sem gravidade e sem risco de morte, graças a Deus. Mas, infelizmente, uma tragédia desta custou a vida de 6 pessoas, 2 homens e 4 mulheres. Vítimas que estão sendo enterradas por conta de uma tragédia, de uma fatalidade. E também por conta de uma irresponsabilidade. Todos podem ter algum tipo de responsabilidade nesse acidente. Porém, a responsabilidade maior acaba caindo no colo da justiça. Que fato é que nós sabemos que o Brasil tem uma justiça muito lenta. Porém, 23 anos para assinar um papel autorizando a demolição de um prédio que não tem mais condições de ser habitado é o cúmulo do absurdo. O cúmulo do absurdo. A Prefeitura de Olinda chegou a fazer sua parte, mas não pôde avançar mais porque precisava do aval judicial. E este aval judicial foi determinante para traçar o rumo de 11 vidas, 11 pessoas, 5 feridas que agora vão ter que procurar outro lugar para morar e de outras 6 que estão sendo enterradas por não terem resistido a esta tragédia. Uma tragédia anunciada há mais de 2 décadas e que demorou bastante para acontecer. Agora, cabe a responsabilidade da seguradora do prédio, da Prefeitura de Olinda, da Justiça, do Governo do Estado e talvez também do Governo Federal para tomar as providências o quanto antes para que este prédio possa ser demolido por completo, para que as famílias que foram atingidas no prédio e nas casas vizinhas possam receber alguma assistência imediata. Lembrando que a Prefeitura de Olinda disse para o Ponto Direto que todos já tinham sido contemplados com o cadastramento, quando dona Monique falou para a gente que não tinha sido ainda contemplada, e também que as providências para outros prédios que apresentem riscos sejam tomados.
o mais urgente possível. Além deste prédio do edifício Leme, ali perto, como a gente mostrou, tem um prédio também em estrutura comprometida, que está ameaçando desabar e que tem uma rachadura. Em frente ao edifício Leme, um prédio ainda mais problemático. E assim acontece em outras áreas da região metropolitana do Recife, não somente na cidade de Olinda. Que os órgãos públicos possam olhar para isso e tomar uma atitude. Se bem que a atitude já deveria vir a ter sido tomada desde 1999. Chegaram a tomar algumas providências, mas ainda foi pouco para poder preservar a vida de quem habita em área de risco. As pessoas não estão lá por farra, elas estão atrás de um abrigo, já que o órgão público não fornece uma casa, um teto decente. É preciso haver esses processos para que as pessoas possam vir a ter dignidade. O que não está certo, lógico. Mas por conta da demora do poder público em agir para poder resolver o problema da habitação neste estado, as pessoas acabam tomando esse tipo de atitude que, claro, corre risco à vida e que pode acabar resultando numa tragédia, como aconteceu mais uma vez em Jardim Atlântico. O Ponto Direto vai seguir acompanhando todos os desenrolares dessa tragédia e, claro, no decorrer de toda a programação vamos trazer mais informações sobre a tragédia do edifício Leme, que agora contabiliza 6 mortos e 5 feridos. Porém, com uma boa notícia, né? Alguns seres vivos, como a cachorrinha Bela, foram resgatados. Outras informações você vai ter na próxima edição do Domingo News ou a qualquer momento durante a programação do Ponto Direto. Dentro do possível, para você, um bom feriado, boa semana e a gente se vê domingo que vem, se Deus quiser.